Paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal. Se você não conhece, meu nome é Milton, eu sou pastor aqui em Portugal e hoje, irmãos queridos que estão vendo aqui esse vídeo, nós vamos falar de um tema que é muito interessante e a pregação, apesar de um modo geral, né, nós sempre nós falamos de Jesus, das pessoas, para elas que venham conhecer Jesus. E hoje eu quero falar especificamente para as pessoas que já conhecem Jesus, que já professam o nome do Senhor, mas que não têm agido de uma forma assim, tão seguindo os seus mandamentos, digamos assim. Eu vou orar com vocês, porque a gente sempre ora no começo das pregações, e depois eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, nós vamos orar. Senhor Jesus, está aqui a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar, Pai, no coração de cada pessoa que está aqui escutando. Não seja eu, Senhor, mas o Senhor, Pai, se revelando e explicando, Senhor, mostrando para cada um o que o Senhor quer, o que o Senhor exige de cada um, o que o Senhor espera de cada um. Então, em nome de Jesus, dê vitória e abençoa cada pessoa que está olhando hoje esse vídeo, Senhor, escutando, seja de manhã, de tarde, de noite, Senhor, abre os olhos, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Gênesis capítulo 16, eu estou lendo a nova versão internacional. Abram a Bíblia de vocês a partir do versículo 7. Gênesis capítulo 16, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Quero que vocês prestem bastante atenção nisso daqui. Você está grávida e terá um filho, e dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu a Ismael. Eu pedi para vocês prestarem bastante atenção, principalmente nessa passagem que fala aqui, no versículo 12, Gênesis 16, versículo 12. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade. Essa hostilidade que hoje nós temos visto no meio cristão. E é interessante, por quê? Porque nós que somos discípulos do Senhor, e o Senhor que é conhecido como o príncipe da paz, a paz que o Senhor nos dá, que excede todo o entendimento, que nós deveríamos conviver bem em comunhão com cada pessoa. E por mais que às vezes você vá em algum local, e eu estou resumindo várias partes da palavra de Deus para que vocês possam entender. Se você for em algum local e você não for bem recebido, o que você faz? Você bate os seus pés, a poeira, e vai embora dali. Mas você tem que tratar bem as pessoas, você tem que ser hospitaleiro com as pessoas, você tem que andar a segunda milha com as pessoas, você tem que tratar bem, você tem que considerar o seu semelhante superior a você mesmo. Mas nós não temos visto isso, nós não temos vivido isso. Por quê? Porque hoje nós temos crentes com o espírito de Ismael. E esses crentes com esse espírito de Ismael que acham que eu sou assim mesmo,
eu já estou velho demais para mudar, eu não levo desaforo para casa, eu acho que eu tenho que viver de uma forma que eu tenho que me defender contra tudo e contra todos. Você não coloca Deus em primeiro lugar. Você não está obedecendo aquilo que o Senhor te ensinou na palavra dele. Crentes com o espírito de Ismael hoje é uma das piores coisas que nós podemos ter. Vocês sabem por quê? Porque Ismael não é o filho da promessa. Isaac que é o filho da promessa. O Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, e depois Israel, que o Senhor mudou o nome, eles que são a descendência, eles que são a promessa do Senhor e que hoje foi estendida para nós. Então, quando você olha Isaac, quando você vê, e eu estou falando, sempre vejam o final. Porque às vezes a gente vê as pessoas, os erros que elas cometeram. Abraão cometeu erros, Isaac cometeu erros, Jacó cometeu erros, você comete erros, eu cometo erros. Mas a nossa caminhada, o começo, não tem que ser igual ao final. Porque às vezes, quando a gente está começando a nossa caminhada, a gente tem um tipo de mentalidade, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo transformados pelo Senhor a cada dia. Então hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. É assim, é a vida cristã. Só que quando nós pegamos exemplos de pessoas que não foram exemplos para nós, isso é que complica a nossa vida. Ismael não serve como exemplo para o crente. Ismael não foi o filho da promessa. Isaac foi o filho da promessa. Ismael foi fruto de uma aceleração, digamos assim, tá bom? De algo que Abraão quis fazer com Sara. Ele quis passar à frente, ele quis acelerar, ele quis falar: Senhor, eu não estou satisfeito com o teu tempo. Já se passaram muitos anos da tua promessa. Então eu, por mim mesmo, vou fazer o quê? Eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer algo. O Senhor falou que eu teria uma descendência tão numerosa, mas até agora eu não tive nenhum filho com a minha esposa. Então eu vou fazer o quê? A minha esposa tem uma serva. Então eu vou com essa serva, porque essa serva pertence à minha esposa, gerar um filho. E esse filho vai ser aquilo que o Senhor tinha prometido para mim, quando não era. Aí o que o Senhor faz? O Senhor, ele vai consertando os nossos erros. O que ele fez? Ele protegeu Ismael, ele deu uma grande nação para Ismael, uma grande descendência também. Mas Ismael não era quem o Senhor tinha pretendido para Abraão e para Sara. E olha como isso tem até hoje as consequências, essas guerras, essas lutas que permanecem desde aquele tempo, porque como nós vimos aqui, olha, no versículo 12, ele fala: a mão de todos contra ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Não é isso que nós vemos até hoje? Não é isso? Essas guerras, essas lutas, tudo que nós vemos até hoje é fruto de uma decisão que Abraão e Sara tiveram há milênios atrás. Não quiseram esperar, não quiseram obedecer à voz do Senhor, até que Isaac fosse gerado. E hoje eu fiz essa introdução, porque hoje nós temos visto, na época o Senhor não tinha vindo ainda. Hoje o Senhor já veio, morreu e ressuscitou por nós. Nós vivemos no período da graça, nós temos os ensinamentos do Senhor e nós vemos crentes com esse espírito de Ismael. Crentes que brigam. E eu não estou falando, gente, aqui eu quero que vocês me entendam.
Nós, na nossa vida cotidiana, com os nossos parentes, com os nossos amigos, no trabalho, vai ter momentos que nós vamos nos desentender com alguma pessoa, vai ter momentos que você não vai concordar com alguma opinião. Isso é normal. Só que você, como crente, você, como seguidor de Cristo, você tem que ser exemplo. Ah, Milton, pastor Milton, é muito difícil ser exemplo, não sei o quê. Ninguém está falando que é fácil, mas é possível. Se o Senhor falou para você fazer, porque é possível. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, no momento que você discutir com uma pessoa, no momento que você se desentendeu, você não pode demorar muito tempo. Você tem que, por mais que você esteja certo, você pode estar até certo, mas você vai até a pessoa e peça perdão. Você vai até a pessoa, e tinha um versículo que a minha avó gostava muito, que era amontoar brasas na cabeça das pessoas. Então você vai lá, se a pessoa não quis te desculpar, se a pessoa não quis te ouvir, isso é problema dela, não seu. Você tem que fazer a sua parte. Você conhece a Jesus. Você tem os ensinamentos de Cristo. Então você não pode ficar amargurado. Você não pode viver como Ismael. Crente não vive como Ismael. Crente vive como Jesus. Crente vive com os ensinamentos do Senhor. Esses conflitos internos que às vezes nós temos. Nossa, mas essa pessoa me fez tão mal. Mas essa pessoa... E às vezes, as pessoas... Você nem tem contato com as pessoas muito, mas as pessoas gostam de trazer notícias para você, gostam de, saber, de perturbar você. Às vezes você está até longe, mas isso é uma coisa que o inimigo usa para tentar o quê? Te desestabilizar. Para tentar que você viva como Ismael, com esse espírito selvagem, esse espírito de contenda, esse espírito que eu quero sempre brigar com todo mundo, eu quero ter sempre razão. Crente não precisa ter razão. Crente precisa ter paz. Crente precisa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, antes de você queira ter razão, tenha comunhão com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, faça a oração. O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu me comporte? Crente não tem que ficar brigando com ninguém. Crente tem que abençoar. Mas, pastor, as pessoas são falsas comigo. As pessoas não querem o meu bem. Elas falam de mim. Isso é com elas e Deus. A salvação é individual, nunca esqueça disso. Então, se as pessoas fazem isso com você, você não vai fazer isso com elas. O que você vai fazer? Você vai orar, você vai abençoar essas pessoas. Você não precisa andar de mãos dadas com elas, você não precisa frequentar a casa delas, você precisa ligar para elas, não. Mas você, como crente, você como discípulo do Senhor, qual é a sua principal função? É tentar manter a paz com todos. E isso começa com você. Se alguém te fez algum mal, libera perdão. É fácil? Não é, mas é necessário. O Senhor mandou você fazer, então você vai fazer. Você é capaz para isso, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então você vai liberar perdão hoje em nome de Jesus. Você vai viver em paz hoje com as pessoas em nome de Jesus. Você vai perdoar, mas é um perdão completo. É um perdão que vai tirar essa raiz de amargura que está dentro de você. É um perdão que vai fazer com que você não viva como Ismael, mas viva como Jesus. Crente não vive como Ismael. Crente, você é filho da promessa do Senhor. Você, o que o Senhor fez com você, que morreu e ressuscitou na cruz, hoje você é um filho da promessa. Então receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Viva em paz. Tenha sabedoria. Não fique em guerras. Deixe as batalhas que o diabo quiser colocar diante de você hoje, entregue elas na mão do Senhor. O Senhor vai pelejar por você e vai vencer todas as batalhas. Batalha financeira, batalha de saúde, batalha no seu casamento, batalha se for contra os parentes, entrega nas mãos do Senhor. Crente não vive como Ismael. Crente não vive como Ismael. Crente vive
como o Senhor. Abraão teve problemas? Teve. Isaac teve problemas? Teve. Jacó teve problemas? Teve. José teve problemas. Paulo teve problemas. Todos tiveram problemas. Mas eles se mantiveram firmes. As lutas vieram, mas as lutas foram vencidas, porque o Senhor era com eles. Então, em nome de Jesus, hoje, que essa maldição, esse espírito de Mael, caia por terra hoje em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus paz para a sua vida. Eu declaro prosperidade. Eu declaro abundância. Eu declaro que o Senhor tem um melhor para você hoje. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Se você precisar de alguma ajuda, em oração, comenta aqui embaixo. Nós vamos ajudar você, aqui ou no Instagram, do pastor Milton de Castro. Nós estamos aqui para ajudar vocês em oração, ajudar, porque o Senhor ele é bom, ele é perfeito, ele é imutável. As promessas dele serão cumpridas na sua vida, em nome de Jesus. Então receba essa palavra hoje e creia que o Senhor Jesus ele é fiel para mudar a sua história. E se você até hoje não conhecia Jesus, não professou a Jesus, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu hoje te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa, Pai, os meus pecados. Joga no mar do esquecimento todas as minhas falhas e faltas, Senhor. Ó Deus, e que a partir de hoje, Senhor, eu tenha, Pai, o meu nome escrito no livro da vida. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura não vive como antiga criatura. A nova criatura não xinga. A nova criatura não amaldiçoa. A nova criatura não briga. A nova criatura não entra em polêmicas. A nova criatura não rouba, não fuma, não bebe, não se prostitui. Porque a nova criatura vive para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te dê vitória em nome